Olá, turma do sexto período. Hoje nós vamos passar para mais uma etapa do nosso projeto de pesquisa. Essa é a última etapa que vocês têm que escrever. Depois disso, eu vou pedir o projeto completo. Vocês vão juntar tudo e entregar o projeto completo. Então, ela é uma etapa que tem aí um símbolo, né? Vocês estão concluindo o projeto, é importante, interessante. E só lembrando que na aula anterior, a etapa que vocês fizeram e me entregaram foi o referencial teórico. Agora, a gente hoje vê a metodologia e aí na semana que vem eu trago a videoaula explicando como que vocês vão montar o projeto completo. Essa parte da metodologia, já vou adiantando, vocês não vão me entregar separado. Eu vou ensinar hoje como que faz, vocês vão fazer durante essa semana, mas não precisa me enviar, porque eu só vou ler essa metodologia quando vocês entregarem o projeto completo, tá bom? Então vamos lá entender o que é a tal da metodologia. As pesquisas, gente, as pesquisas que nós fazemos, elas precisam ser classificadas. Então, aqui eu já aponto como serão classificadas as pesquisas de vocês. Vocês têm que fazer duas classificações. Uma classificação segundo os objetivos mais gerais, isso a gente não viu muito lá no PPP2, e uma outra que é uma classificação pelos métodos que vocês vão usar para a coleta de dados. Essa classificação a gente viu bastante semestre passado na disciplina de PPP2. Então, com relação ao objetivo da pesquisa, de acordo com o Gil, a gente utiliza critérios e acaba sempre definindo três grupos de pesquisa, três tipos de pesquisa quanto aos objetivos. São esses tipos de pesquisa aqui. Então, a primeira classificação que vocês vão ter que fazer na pesquisa de vocês é quanto aos objetivos. Então, vocês vão ter que pegar os objetivos de vocês, vão ler aqueles objetivos, vão tentar entender ao máximo o que vocês querem alcançar com a pesquisa. E aí, olhando para os objetivos de vocês vão ter que decidir se a pesquisa de vocês é exploratória, se ela é descritiva ou se ela é explicativa. Tem que ser uma coisa só. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês começarem a perceber. A exploratória, ela tem como objetivo a familiarização com um assunto que ainda é pouco conhecido, pouco estudado. Então, olha só, esses detalhes aqui já vão dando pistas para vocês perceberem. Eu acho que a minha pesquisa é exploratória. Eu acho que a minha é explicativa. Eu acho que a minha é descritiva. Então, vocês têm que classificar a pesquisa de vocês agora. E a primeira classificação é essa, em relação aos objetivos. Então, leia os seus objetivos e tente encaixá-lo em uma dessas classificações aqui. Olha só, a exploratória, o nome já diz, né? Eu vou fazer uma exploração. Então, é geralmente quem tem temas que não foram ainda muito pesquisados. Vou dar um exemplo. Educação bilíngue. Não é um tema que tem muita pesquisa. A questão das competências socioemocionais, que eu tenho conversado com vocês por e-mail, talvez seja uma pesquisa exploratória, porque não é um tema que já foi muito explorado em pesquisas. Mas se você tem um tema lá, alfabetização, dificilmente a sua pesquisa vai ser exploratória. Ou educação inclusiva, enfim, porque são temas que já têm bastante pesquisa. Ao final de uma pesquisa exploratória, você conhecerá mais sobre aquele assunto e estará apto a construir hipóteses, né? Uma pesquisa exploratória, quando você termina, você tem algumas hipóteses. Por quê? Porque aquele conhecimento ele era bem desconhecido, você explorou e ao final construiu algumas hipóteses sobre ele. Como qualquer exploração, a pesquisa exploratória ela depende da intuição da pesquisadora, do pesquisador. Então, é bem do explorador, que nesse caso é o pesquisador, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa exploratória, a gente tem que ter muito feeling para saber, eu acho que isso aqui é interessante de eu explorar um pouco. É mais ou menos por aí. Ainda sobre a pesquisa exploratória, por ser um tipo muito específica, quase sempre ela assume a forma de estudo de caso. Não quer dizer que seja sempre, mas geralmente os estudos de caso são pesquisa exploratória. Lembra que a gente estudou semestre passado o que é pesquisa e estudo de caso? Geralmente elas são exploratórias. Como qualquer pesquisa, ela depende também de uma pesquisa bibliográfica, pois mesmo que existam poucas referências sobre o assunto pesquisado, nenhuma pesquisa, gente, hoje começa do zero. Então, vocês têm que encontrar, sim, referenciais teóricos sobre os temas, mesmo que seja um tema pouco explorado. Praticamente não existe um tema que não tenha sido pesquisado por alguém. Tá? Eu sempre desafio alguém a encontrar.
Até hoje ninguém conseguiu me mostrar um tema que não tenha nenhuma pesquisa. Então, mesmo que tenha pouco referencial teórico, você precisa sim encontrar essas referências, seja livro, artigo, enfim. Haverá sempre alguma obra, uma entrevista com pessoas que tiverem experiências práticas com problemas semelhantes, ou análise de exemplos análogos que podem estimular a compreensão. Então, sempre alguma fonte teórica tem. Você precisa encontrá-la. A segunda classificação, quanto aos objetivos, é a descritiva. Essa aqui é bem comum, tá? A exploratória é bem comum a gente usar nos TCCs e a descritiva também. É que ela visa descrever as características de determinada população ou fenômeno. Então, ela é mais na descrição de uma situação. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática. Então, aquelas pesquisas mais comuns que a gente, por exemplo, eu vou fazer observação na escola para observar a prática da professora. Eu vou fazer um questionário para coletar dados, manda um questionário online ou mesmo presencial para bastante gente. Provavelmente, depois eu vou contar o que veio ali. Provavelmente a sua pesquisa então ela é descritiva. E aí aqui tem como exemplo, né, que os autores trazem ali pesquisas sobre idade, sexo, procedência, eleição, mas vai muito mais do que isso, né? Geralmente pesquisas que têm assim bastante questões de assinalar, questões de X, elas são pesquisas descritivas. E o terceiro tipo é a explicativa. Esse tipo é a que a gente menos usa nos TCCs, porque ela implica, se eu vou explicar o fenômeno, implica um aprofundamento bem maior do que descrever. Então, ela não é tão comum. Ela se propõe a identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso que não é tão comum a gente usar em TCC. Geralmente as pesquisas explicativas elas estão mais no mestrado, no doutorado, mas pode uma pesquisa de vocês, de TCC, ser explicativa. Mas quando você diz que a sua pesquisa é explicativa, você assume uma responsabilidade maior, de um aprofundamento maior. Em função disso, ela é o tipo mais complicado, mais complexo desses três aqui, dessa primeira classificação. Então, as pesquisas de vocês provavelmente serão ou descritiva ou exploratória, tá? Mas pode acontecer de alguma das pesquisas de vocês também ser explicativa, mas não é muito provável. Então, essa primeira classificação ali vocês têm que fazer, tá? Peguem lá os objetivos de vocês e vocês têm que perceber para classificar a sua pesquisa. Tem três possibilidades nessa primeira classificação. Ou ela é descritiva, ou ela é exploratória, ou ela é explicativa. Você tem que classificar a sua pesquisa em uma das três. Agora vem a segunda classificação, que é quanto aos procedimentos técnicos, ou seja, os métodos que você vai usar para coletar dados. Esses aqui são os tipos de pesquisa que a gente estudou no PPP2. Olha só. Após a fase inicial da escolha do objetivo de uma pesquisa, que é ali a exploratória, descritiva ou explicativa, a gente segue para essa outra fase que a gente vai ter que escolher os procedimentos técnicos para a coleta de dados. Então aqui são aquelas pesquisas que a gente aprendeu lá no outro PPP. Bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa experimental, pesquisa de levantamento, pesquisa participante, documental, estudo de caso, etnográfica, pesquisa-ação e outras que a gente comentou bastante sobre isso lá no PPP2, que isso aqui é quase infinito, né? Tem muita pesquisa, muito tipo de pesquisa. A gente estudou lá no PPP2 e eu trago aqui as mais comuns. Só lembrando vocês, gente, que os nossos TCCs, eles não podem ser pesquisa bibliográfica. Pode ser todas as outras, mas só bibliográfica não pode, porque todas vocês já têm que fazer um referencial teórico, que é como se fosse uma pesquisa bibliográfica. Então, os TCCs de vocês precisam de uma coleta de dados. Pode ser documental, pode ser em documentos, pode ser só numa escola, só com uma pessoa, pode ser online, pode ser com questionário, com observação, mas tem que ter uma coleta de dados. Então, eu coloquei aqui a bibliográfica para lembrar vocês de todos os tipos, mas o TCC de vocês não pode ser só bibliográfico. Tem que ter uma coleta de dados. E aqui vocês têm que escolher qual desses tipos aqui vai ser a sua pesquisa. E aí, para isso, claro, vocês têm um embasamento, né, do que a gente estudou ano passado. Quais são os tipos de pesquisa quanto... não,
Então, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui é a segunda classificação. Vocês têm que escolher uma dessas. Vocês fizeram lá a primeira classificação, a segunda é essa. O teu tipo de pesquisa é qual? E não inventa duas coisas, tá? É um tipo só. Ah, a minha pesquisa é de levantamento. A minha pesquisa é estudo de caso. A minha pesquisa é etnográfica. E por aí vai, tá? Tem que ser um tipo só. E aí agora, então, nós vamos falar dos instrumentos de pesquisa, ou seja, os instrumentos de coleta de dados, né? O que é o instrumento? O que eu vou usar para coletar os dados? Quais são esses instrumentos? São vários, dependendo de que dado que eu quero coletar. Quantos existem? É uma quantidade indefinida, pois pode-se criar instrumentos próprios para cada pesquisa. E quais que eu vou utilizar? Geralmente a gente utiliza um questionário ou um roteiro de entrevista. Mas também é comum, vocês podem usar roteiro de observação ou roteiro de análise documental. Então, o tipo de instrumento que você vai usar vai depender do tipo de pesquisa que você vai escolher. Os mais comuns são questionário e entrevista para coleta de dados. Tá? Mas também tem gente que gosta de fazer observação, então a gente cria um roteiro de observação. E tem gente que gosta de fazer análise de documento. Então a gente vai criar um roteiro de análise de documento. Esses instrumentos vocês têm que indicar aqui na metodologia qual que vocês vão usar ou quais. Vocês podem usar um, ou dois, ou três, quantos quiser. Quanto menos, mais fácil, gente. Então, de preferência, usa um só. Ah, professor, eu vou trabalhar com entrevista. Ótimo. Não, professor, eu vou trabalhar com observação. Ótimo. Não, eu quero questionário. Ótimo. Só usa 2 ou 3 se for muito necessário. Por exemplo, professor, eu quero aplicar um questionário com todas as professoras da escola e depois eu quero fazer entrevista só com aquelas que... Aí eu crio um critério ali, só com aquelas que trabalham há mais tempo na escola. Então você vai ter 2 instrumentos. Um questionário que você vai aplicar com todo mundo e um roteiro de entrevista só com algumas professoras. Pode ser assim também. Tá? Não tem problema, mas evita, porque quanto mais instrumento você coloca, mais difícil fica. Então, quem está bem segura, quer usar 2, 3 instrumentos, pode, não tem problema. Mas para quem não quer se complicar, sugiro usar um só. Facilita a vida bastante depois lá na hora de análise, na hora de escrever o artigo, é bem difícil. Depois a gente tem que falar sobre o local de pesquisa. Você já tem que definir aqui qual é o local de pesquisa. E tem que definir, gente. Não tem problema se vai mudar no que vem. Mas a hora que chegar a parte de falar sobre o local de pesquisa, vocês têm que dizer: a pesquisa será realizada em tal escola, ou em tantas escolas, em tal lugar. Então, vocês têm que dizer. Não precisa pedir autorização, não precisa falar com ninguém agora. O projeto é só dizendo o que você quer fazer. Lá no semestre que vem, aí você vai fazer contato com as instituições, às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí isso pode mudar, não tem problema. Mas agora no projeto já tem que dizer aonde que você quer aplicar a pesquisa. Tá? Em algumas pesquisas, pode ser que esse local nem exista. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Professora, a minha pesquisa é sobre a educação de jovens e adultos e o meu instrumento de coleta de dados é um questionário online. E eu não vou aplicar num local específico, eu só vou ficar mandando vou procurar na internet pessoas que estudaram na EJA e vou mandar o meu questionário para eles responderem. Mas eles não são de uma escola específica, de uma instituição. Beleza, então quando chegar nesse momento de escrever sobre o local, você vai explicar isso. Essa pesquisa não terá um local específico, porque ela não será realizada com pessoas de apenas uma instituição. O questionário vai ser enviado aleatoriamente para qualquer pessoa que tenha estudado na EJA, independente de qual instituição tenha sido. Então, algumas pesquisas de vocês vão ser em um local específico, aí vocês têm que contar aqui onde que vocês querem fazer. E outras, vocês vão ter que explicar que não vai ter local, porque não precisa ser em um local específico. Mas tem que explicar isso aqui no texto da metodologia. Aí vem os participantes. O que são os participantes? Quem são as pessoas que vão participar da pesquisa? Ou seja, quem é que vai responder o questionário? Ou quem é que vai ser entrevistado? Questionário, gente, é para a pessoa escrever. Pode ser no papel, pode ser questionário online. A entrevista é áudio. É entrevista igual a entrevista de repórter, assim. Quem vai fazer entrevista
vai marcar um horário com a pessoa, vai chegar lá, vai pedir autorização para gravar, vai ligar o gravador. E a entrevista é oral, eu não quero ninguém se confundir com isso. O questionário, ele é no papel ou pelos formulários do Google. Tá? Então, vocês vão ter que saber aqui, indicar quem é que vai responder a sua pesquisa. São professores? São os pais? São as crianças? São, enfim, o diretor de escola? Qualquer pessoa que você queira. Então, aqui você tem que definir quem serão as pessoas. Tá? Mas só aquelas que vão efetivamente responder o questionário, ou ser entrevistada, ou quem vai ser observado na tua observação, enfim. Ah tá, só mais um detalhe aqui. Se a sua pesquisa for documental, então não tem participantes, você também tem que explicar. Tá? Por exemplo, professora, a minha pesquisa é sobre a história dos uniformes escolares. Né? Como esses uniformes foram mudando e o que eles representam e como eles representaram sempre as ideologias e as políticas públicas de cada época. Uma pesquisa no campo da história da educação, né? E a minha pesquisa, professora, ela não vai ser com pessoas, eu vou fazer análise documental. Eu vou analisar fotos escolares de tempos antigos, eu vou buscar uniformes escolares antigos para tentar interpretar, eu vou usar as leis de cada época. Mas eu não vou entrevistar ninguém, não vou aplicar nenhum questionário com ninguém. Então, essa pesquisa não tem participante. Aí você tem que explicar. Nessa pesquisa, como será uma pesquisa documental, não haverá participantes, apenas documentos que serão analisados. Lembrando que documento pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma lei, pode ser uma roupa, pode ser uma foto, pode ser um perfil do Facebook, pode ser um monte de coisa. Documentos são várias coisas. Esses são os pontos que compõem a metodologia, tá, gente? Agora vocês têm que tomar as decisões de vocês, ou seja, vocês têm que classificar o estudo de vocês. Qual é a primeira classificação lá quanto aos objetivos? Qual é a classificação quanto aos métodos? Qual é o instrumento de coleta de dados que vocês vão usar? Qual é o local e quem são os participantes? Vocês têm que criar essas classificações. E aí, na sequência, eu vou passar a tarefa da escrita do texto. A gente já vai passar para ela agora. Espera aí, deixa eu já pegar aqui. É essa aqui, ó. Deixa eu colocar do começo aqui. Então agora a gente vai para como que vocês vão escrever esse texto da metodologia. Ele é um texto menor, tá? Ele vai dar no máximo 2 páginas. Entre 1 e 2. Então primeiro, vocês vão começar o texto dizendo qual é o tipo de pesquisa quanto aos objetivos. Vocês vão escrever qual é o tipo de pesquisa selecionado de acordo com seus objetivos, ou seja, essa pesquisa se trata de um estudo exploratório. A minha é pesquisa exploratória. Só que vocês têm que utilizar sempre um autor que traga a definição do que é essa pesquisa que você escolheu. Não é só dizer. Então, o texto da metodologia, digamos o meu, vai começar assim. Essa pesquisa aqui desenvolvida se trata de uma pesquisa exploratória. Segundo fulano 2010, pesquisa exploratória é aquela que blá 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 blá. Daí você faz uma citação explicando o que é pesquisa exploratória. Eu deixei hoje aqui na nossa sala virtual, 3 livros de metodologia que têm citações para vocês pegarem. Mas vocês podem usar qualquer outro que vocês tenham. A colaboração desses autores vai ajudar vocês a defender o porquê de ter escolhido desenvolver esse tipo de pesquisa. Então, sim, tem que dizer qual é a classificação e trazer um autor que explique que tipo de pesquisa é essa. Depois, vocês vão, no próximo parágrafo, né, aquele livro vai dar um parágrafo e mais uma citação. No segundo parágrafo, vem o tipo de pesquisa quanto aos métodos. Aquelas pesquisas lá, se é pesquisa documental, pesquisa estudo de caso, pesquisa de levantamento, etnográfica, pesquisação. Então, você escolheu uma, né? Aí, o segundo parágrafo, você vai falar sobre isso. Quanto aos métodos de investigação, essa será uma pesquisa de levantamento. Né? Então, você vai descrever qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver quanto aos métodos. É preciso, depois de indicar quais serão os métodos, trazer também uma citação, uma definição de um autor. Então, se você disser, quanto aos métodos, essa será uma pesquisa de levantamento.
Pesquisa de levantamento é aquela que daí você põe a citação. Daí põe o autor, o ano, o número da página. Tem que se trazer uma citação explicando, caso você tenha escolhido pesquisa de levantamento, né? O que é uma pesquisa de levantamento. Depois, no texto, no próximo parágrafo, você vai explicar qual é o instrumento de coleta de dados que você vai usar. Aqui, digamos que eu escolhi questionário. Então tá, lá no terceiro parágrafo eu vou escrever assim. Para a coleta de dados será utilizado um questionário. Um questionário feito no formulário Google. Você também tem que trazer um autor com uma citação explicando o que é questionário. Ou se for entrevista, ou se for observação, ou se for roteiro de análise documental. O nome dos instrumentos é assim, ó. Questionário, beleza? Questionário online ou questionário. Roteiro de entrevista, então o instrumento é um roteiro de entrevista. Ou para quem vai fazer observação, o nome do instrumento é roteiro de observação. Ou para quem vai fazer análise documental, o nome é roteiro de análise documental. Então você tem que escolher um desses instrumentos. E também trazer uma citação para explicar o instrumento. São 3 citações que vocês vão usar nesse texto. Na parte do local, não precisa citação, tá? Você só vai, depois que você falou o tipo de pesquisa quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa quanto aos métodos, o instrumento, a gente já está no 4º parágrafo do texto. Aí você vai contar qual é o local de pesquisa. Então, depois de definir os instrumentos, você já vai dando continuidade ao texto, escrevendo em qual local ou locais você pretende realizar a pesquisa. E aí, claro, você tem que dizer por que você escolheu esse local. Mas aí não precisa trazer autor, é você que escolheu. Então você vai ter que explicar. Eu vou fazer nesse local. O local será a escola tal. Será desenvolvido lá porque é o local em que eu conheço as pessoas. Ou eu já estudei lá. Ou eu trabalho lá. Ou N situações. Tá? Os participantes da pesquisa. É mais um parágrafo. O próximo. Finalmente, vocês vão ter que indicar quem serão os prováveis sujeitos que participarão da pesquisa. O que eles terão que fazer? Vai ser questionário? Eles vão ter que responder o questionário? Vão ter que ser entrevistados? Você já explicou antes qual é o instrumento, né? Aqui você vai contar quem vão ser as pessoas. Então, por exemplo, participarão dessa pesquisa professores e pais. Serão entrevistadas 10 professoras e 10 pais vão responder a um questionário. Então, olha só, as professoras vão ser entrevistadas e os pais vão responder o questionário. Tem que explicar quem vai fazer o que na pesquisa. E aí, no final, vocês façam um fechamento do texto, né? A gente nunca deixa um texto acabar assim como se tivesse passado um facão nele. Tem que finalizar bonitinho, fazer um parágrafo de fechamento. Eu sugeri aqui, para concluir esse texto da metodologia, trazer algum detalhe do processo, onde, como, quando, em que condições, ou etc., que você já tem em mente que podem ajudar o leitor a entender bem como que você vai fazer essa coleta de dados. Então, faz um fechamento ali desse texto para ele não morrer assim do nada. Tá? Então, olha só, vocês vão ter praticamente 6 parágrafos, mais as 3 citações que vão ter que entrar ali no começo. Algumas observações importantes, gente. É um texto corrido, tá? Não é para fazer em tópicos. É um texto, igual o texto da justificativa, igual o texto do referencial teórico. É um texto. E, claro, tem que contemplar todos esses itens que eu trouxe aqui nessa ordem. Primeiro a classificação quanto aos objetivos, depois a classificação quanto aos métodos, depois, o que é depois? Os instrumentos de coleta de dados, depois o local, depois os participantes, depois o fechamento. Tem que seguir essa ordem. Tá? Utilize autores para definir ali, né, os tipos de pesquisa e também para definir os instrumentos, bem como eu expliquei ali em cada tópico. Aqui um exemplo, né? Se você tem uma pesquisa exploratória, use um autor para te ajudar a explicar que tipo de pesquisa é essa. Traz uma citação. Depois, quanto aos métodos, se você disse que a sua pesquisa é um estudo de caso, você tem que trazer um autor para te ajudar a dizer como que é esse tipo de pesquisa. E por fim, depois, quando você fala do seu instrumento, né? Se você vai usar questionário e observação, por exemplo, utilize autores para ajudar a dizer a importância desses instrumentos. Então, se você tem 2 instrumentos de coleta de dados, você vai ter que trazer 2 citações. Uma citação explicando o que é questionário, por exemplo,
E se você também vai usar roteiro de entrevista, de observação que está ali, também tem que trazer uma citação explicando o que é observação. Por isso que quando você tem mais instrumentos, eu falei que dá um pouquinho mais de trabalho. Outras observações, gente. Esse texto vai ter no máximo 2 páginas, então é entre 1 e 2, porque são 6 parágrafos, mais as citações ali. Daí depende se é citação direta ou indireta, curta, longa, daí vocês decidem, né? Então, no máximo 2 páginas, senão o projeto fica muito grande. Não se esqueça de colocar sempre as referências dos autores lá no final. Então, se você fez 3 citações, tem que fazer a referência dos livros lá atrás. Lembra que a gente estudou isso no referencial teórico? Ah, eu fiz a citação aqui, ó, Franco 2012. Já vai lá na referência e põe o livro lá na referência. A entrega desse texto ela vai ser somente com o projeto final, tá? Mas você já tem que deixar pronto na semana que vem. Na semana que vem, a nossa videoaula vai ser sobre a montagem do projeto. Provavelmente, na semana que vem, a nossa aula será ao vivo. Tá? Então, eu quero que vocês já se organizem, porque é quando eu vou pedir o projeto final. Aí, essa parte aqui da metodologia, vocês não precisam me mandar antes. Quando vocês mandarem o projeto final, vocês já vão inserir essa parte lá. Que aí eu vou corrigir só uma vez, porque agora a gente está chegando no final do bimestre, e aí demora muito para eu corrigir tudo e devolver para vocês, então já vai ser só uma correção. Tudo que foi orientado aqui nesse roteiro eu vou considerar para avaliar, né? Então assistam a videoaula, façam as anotações, tirem dúvidas quando for necessário. Tenha ele em mãos quando vocês forem escrever para conferir se vocês seguiram aqui todas as etapas que eu passei. Confiram isso. E esse é um momento de maior atenção ao rigor científico e metodológico. Então, bastante atenção nessa etapa. Ela não é uma etapa difícil, não é uma etapa que dá muito trabalho, mas tem que prestar atenção para ver se está tudo combinando. Se os tipos de pesquisa estão combinando com o meu tema, com o meu objetivo, com o meu problema, com o tipo de instrumento que eu escolhi usar para coletar dados, tudo tem que fazer sentido. E era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês sobre a metodologia. Trabalhem nessa semana sobre a metodologia, em cima dela, já deixa praticamente pronta, porque na semana que vem eu vou passar a tarefa do projeto completo. É que para eu passar a tarefa do projeto completo, eu tenho que devolver as correções para vocês, né? Ainda tem correção para devolver da justificativa, do referencial teórico. Então eu preciso fazer essas 2 devoluções para vocês ainda. Eu acho que era isso que eu tinha para colocar hoje sobre a metodologia. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me procurem. Fiquem bem, um bom final de semana, um bom feriado e a gente se encontra por aí. Até mais.